que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Hoje estamos aqui nesse momento de oração, nesse momento de conversa, em que nós somos igreja. Neste programa, nós hoje temos a alegria de conversar sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2015, cujo lema é Eu Vim para Servir, de Mateus capítulo 10. Como se só essa alegria não bastasse, nós também temos a alegria de contar com a presença do Dom Luiz Gonzaga Fecchio, que é filho aqui de Matão e bispo auxiliar de Belo Horizonte. Uma alegria contar com a sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Luiz. Que bom contar com essa companhia sua, que me alegra muito por essa oportunidade de nos revermos, né, depois de um tempo tão bom que a gente passou juntos no seminário. E eu fico muito feliz, né, de você estar aqui em Matão, com certeza fazendo muito bem para esse povo, especificamente na paróquia São Sebastião, no Jardim Paraíso, mas também, com certeza, para muitas outras pessoas. E agradeço essa oportunidade que você me dá na TVM, nesse programa que nos compromete bastante pelo nome que ele tem. Somos igreja, somos igreja. Né? Como é importante a gente conjugar esse verbo no plural. Não é? Somos. Eu sou, tu és, ele é, nós somos igreja. E esse programa se encaixa muito bem já no seu título, quando a gente observa bem as falas do nosso Papa, os discursos dele, as suas homilias, as suas reflexões, e a gente vai vendo como ele enfatiza isso de uma maneira que ele quer ajuntar, arrebanhar. Não é só pelo fato de número, mas é justamente para que cada um dê mais importância, valorize mais a sua presença dentro dessa igreja, independente da função. Né? E o nosso Papa mostra muito bem que a função dele, sendo a de maior responsabilidade, não significa que ele é o primeiro no reino, mas que ele está aí para justamente ser o primeiro no sentido de incentivar, de entusiasmar, de animar todas as lideranças. Né? E eu acho que você, meu irmão, minha irmã, que nos escuta, tem que se sentir, tem que se motivar a ser alguém que dê alguma coisa para outro alguém, ou para outros alguém. No sentido de que a gente não é igreja então só para receber. Para mim, dizer que somos igreja, né, significa que eu sou igreja e devo fazer o meu irmão, a minha irmã, devo fazer como bispo, como padre, como diácono, você que está aí na sua casa ou em outro lugar nos acompanhando, você ser mais igreja. E isso você fazer também para uma outra pessoa próxima. Dom Luiz, nós estamos à beira do lançamento da campanha da fraternidade do 2015. E tanto no ver, no julgar e no agir, nós contamos com uma presença muito rica da doutrina social da igreja. Desde o início das primeiras comunidades. Na visão do senhor, qual a importância de falar sobre a doutrina social da igreja? Padre Luiz, a doutrina social da igreja, com certeza, é um ensinamento que muita gente dentro da nossa igreja desconhece. Porque até por culpa realmente nossa, daqueles que são os ministros ordenados
e talvez não aproveitamos oportunidades para que esse ensinamento seja melhor conhecido. Claro que é muito importante a gente proporcionar e as pessoas também aceitarem aprender em encontros, em reuniões específicas, em cursos, não é? Em seminários, como a gente quer chamar. Mas às vezes, mesmo dentro de uma homilia, né, de uma pequena reflexão, pode ser lá na novena, do padroeiro, do Natal, como vamos ter aqui os encontros da Quaresma, né, com um livrinho, a gente dar mais conhecimento às pessoas de que a igreja tem um riquíssimo ensinamento, um valiosíssimo ensinamento sobre a importância de unir, de combinar bem a fé e a vida. Né? Doutrina social da igreja tem tudo a ver com essas duas expressões que com certeza o nosso espectador, telespectador, já ouviu bem. Fé e vida, a gente não pode separar. Então aquilo que nós rezamos, professamos, quando a gente, por exemplo, fala do credo, né, ou do creio, e nós sabemos a fórmula daquilo que a igreja sempre ensinou no decorrer da sua história, é fundamental, é essencial. A gente não pode jamais deixar de lado ou relativizar as verdades da nossa fé. Agora, com a doutrina social da igreja, a gente precisa aprender que nós, como a gente costuma usar esse ditado, precisamos pisar com os pés no chão. Né? Essa nossa fé, ela precisa ser encarnada nas situações em que nós vivemos, que passamos dos problemas que vemos ao nosso redor. Então, a igreja tem algo a dizer e muito importante, né, no sentido de mostrar que ela, e consequentemente então, eu como bispo, você como padre, e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pisar mais nesse chão como cristãos. Né? Como cristãos, em primeiro lugar, evidentemente, dentro de uma igreja, que para nós é a igreja católica, mas mostrando que todos os homens de boa vontade são chamados a proporcionar mais aquilo que Jesus veio mostrar, né? Esse reino, e que quando a gente, pelo próprio Evangelho, pode perceber, sem dificuldades, que Jesus anunciou esse reino, que Jesus mostrou justiça, verdade, amor, liberdade, paz, dentro da cultura e dos problemas do tempo dele. Né? Em relação à política daquele tempo, à economia, né? A maneira como as pessoas viviam com aos seus grupos sociais, com os seus bens, as suas posses. Então a doutrina social da igreja vem de encontro a essa situação. Nessa mesma linha de raciocínio do senhor, nós temos hoje uma grande questão em que o Estado, ou principalmente nos tribunais, nas escolas, estão até tirando os crucifixos dos lugares públicos. Na visão do senhor, seguindo o raciocínio de fé e vida, a diferença entre laicidade e laicismo? Essa é uma ótima pergunta, Padre Luiz Alberto, porque são duas expressões que eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando não sabe o que é uma e o que é outra.
E, consequentemente, qual é a diferença, a distinção? Quando a gente escuta essa expressão, o Estado é laico. E quem usa essa expressão, geralmente usa de uma maneira, como quem diz, a igreja não tem que meter o bico, como a gente costuma usar essa expressão, naquilo que não lhe compete, por exemplo, a política. Igreja é para ficar dentro da sacristia, dentro do templo, da construção da igreja. Não, está totalmente errado. E é aí que a gente vai pegar um gancho com a primeira pergunta que você fez a respeito da doutrina social. É claro que o Estado é laico. Em que sentido? O Estado é laico. Com isso a gente quer dizer, o Estado não tem uma religião específica, um credo específico. Por quê? Porque tem, evidentemente, as pessoas numa diversidade, numa pluralidade. A gente não fala de liberdade religiosa? A igreja é contra a liberdade religiosa? Claro que não, muito pelo contrário. E já há bastante tempo a igreja defende, o Papa defende a liberdade religiosa. Tanto é verdade que a gente vê como que esses últimos papas têm mostrado o desejo dessa aproximação com pessoas até de outras religiões, não só igrejas. Porque quando eu falo igrejas, também tem gente que, geralmente na fala da gente comum, não distinguimos, né? Ah, tal pessoa é de outra religião. Não. Às vezes ela é cristã. A religião nossa é o cristianismo, né? Dentro da nossa igreja, que é católica. Mas tem, os evangélicos também são cristãos. Então não são de outra religião, são de outra igreja. Agora, outra religião, o budismo, Islamismo. o islamismo, exatamente. E o nosso Papa já não esteve com essas pessoas? Claro que esteve. Voltando lá então, o Estado é laico. Em que sentido? Que ele precisa acolher todas as denominações religiosas. Agora, então, se por um lado a igreja reconhece a laicidade, e é por isso que a gente diz que o Estado é laico, porque a igreja reconhece a laicidade, ela repudia, quer dizer, ela não pode aceitar o laicismo. E qual é a diferençazinha entre uma palavra e outra? O laicismo significa não reconhecer o papel das religiões ou das igrejas dentro da vida social, dentro da organização da sociedade, do dia a dia da sociedade. E principalmente quando a gente vê que essa perseguição, podemos às vezes até usar essa expressão, né? Esse repúdio de tal governante, desse ou daquele, se refere ou se remete à Igreja Católica. Não é? Então, principalmente em relação à Igreja Católica, não desconsiderando as outras, que também podem sofrer, mas principalmente a Igreja Católica. Então, dizer que o Estado é laico não significa que ele não possa ou não deve aceitar as religiões ou as igrejas. Ele não pode ter uma especificamente em detrimento do valor das outras, ou dos valores das outras. Mas ele precisa aceitar a colaboração, a contribuição que as igrejas dão. E se a gente for então estudar ao longo da nossa história, a gente vai ver a nossa Igreja Católica especificamente, o quanto ela deu de colaboração na história da formação do nosso país. Dom Luiz,
para a gente então já fechar esse nosso momento muito rico e muito válido, eu peço para o senhor dar uma palavrinha sobre a lógica do serviço que o próprio Jesus, lá na época dele, passou para todos os discípulos, os enviou em missão para dar continuidade nesse projeto. Na visão do senhor, como bispo da igreja, como cristão, como batizado, para todos nós que somos batizados, um pouco da lógica do serviço. Padre Luiz, essa lógica do serviço é a lógica, é aquilo que é o mais importante, quer dizer, que deveria ser o que é evidente. Quando a gente usa essa palavra, isso é lógico, quer dizer, é claro, é evidente isso, não tem o que discutir, né? E aí quando a gente fala da lógica do serviço, a gente está querendo dizer que Jesus colocou essa maneira de pensar e de agir, quer dizer, esse jeito de ser, para nós, para a igreja. E a igreja somos nós, como diz o nome desse programa. Somos igreja. Então, desde o cabeça maior, que é o Papa, o Santo Padre, o Papa, até aquela pessoa que pode ser a mais simples, no sentido de ser a mais desconhecida, né? Mas que pelo seu batismo, como filho, como filha de Deus, veio esse mundo para quê? Para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Isso quem está falando não sou eu, né? Não foi o Papa que inventou isso, a gente sabe da boca de quem que veio. É só pegar lá o Evangelho, né? E aí, quando a gente usa essa expressão, então, lógica do serviço, a gente vai ver que é esse serviço, com essa expressão lógica, é esse serviço que deveria perpassar. Quer dizer, ele precisa estar em tudo. Em tudo. Em tudo o que a igreja faz, né? Mas não só a igreja. Em tudo o que nós fazemos dentro dessa sociedade. Que se existe tanta diferença, em sentido de desigualdade, não é? De ricos e pobres, de uns que têm demais, e não é, às vezes, ou muitas vezes, por um trabalho justo, honesto, é por muita situação errada, como a gente vê acontecendo aí todo dia, as coisas sujas aparecendo, né? E aqueles pobres cada vez mais pobres, a gente vai ver que falta um pouquinho mais essa lógica do serviço. Não é só na questão econômica, né? É na questão da cor, não é? Então, você não é da minha cor, você não tem a mesma dignidade que eu, né? Você não tem o mesmo valor que eu como pessoa humana, né? Mesmo da questão da orientação sexual, por exemplo, né? Claro que a gente tem as nossas orientações dentro da igreja, sem dúvida alguma, mas de todas as orientações, jamais a igreja deixou de dizer, de mostrar que toda pessoa é amada por Deus, né? E merece ser valorizada tal qual. Então ela precisa ter esse serviço na sua vida como receptadora e emissora, né? Quer dizer, aquela que é a destinatária desse serviço e que é a remetente no sentido dela servir outra pessoa na sua vida. Nós queremos então agradecer a sua presença, a sua contribuição, e nesse final deste programa Somos Igreja, como igreja nós queremos desejar que o Senhor continue com o coração aberto à graça e à providência divina, assim como o rei Salomão, lá do Antigo Testamento, pediu a graça de saber escutar. Sabedoria.
Que Deus abençoe o seu ministério. Muito obrigado. Que Deus abençoe as suas ovelhas e coragem. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Que Deus abençoe você também, o seu pastoreio e o pastoreio de todos os nossos padres aqui em Matão. A você que nos acompanha, muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite, fique com Deus. Cantamos e somos